Nesse vídeo eu quero começar a falar sobre Adão. Eu vou gravar 2 vídeos, porque o texto é longo. Então eu acho que fica melhor até de absorver o que diz o texto, né? Se eu gravar em 2 vídeos. Então, Adão, parte 1, vamos lá. Lembrando que eu uso esse livro aqui, ó. Muito bom. Todos os personagens da Bíblia. Dá uma noção, né? Tem o link aqui na descrição desse livro, é bem legal. Adão. Quer se aceite a narrativa da Bíblia literalmente, quer não, a pessoa e o simbolismo de Adão são básicos para a teologia e as tradições judaica, cristã e muçulmana. Há 2 interpretações básicas da história de Adão. Os literalistas, olha só, literalistas, são aqueles que acreditam literalmente. Os literalistas acreditam que ele foi realmente o primeiro ser humano, criado do pó da terra cerca de 6.000 anos, há 6.000 anos, né? Há 6.000 anos, 6.000 anos dá 2.000 de Cristo, mais 4.000 antes de Cristo. Outro ponto de vista é que Adão representa a humanidade original. Esse já não é a visão literalista. Com sua inocência primitiva, que em um dado momento, em um processo de evolução guiado por Deus, nossa espécie de primatas foi imbuída pelo Senhor, bem evolucionista aparentemente, com uma alma imortal e tornou-se homem como o conhecemos hoje. Esse ponto de vista não torna o ser humano uma criatura de Deus menos especial. Esses 2 pontos de vista não são mutuamente exclusivos, ou seja, um não anula o outro, pois ambos ensinam que Deus criou o homem. A única discordância é quanto à técnica que o Senhor usou para fazer isso. A distância entre esses 2 pontos de vista é ínfima, quando se considera a distância entre o crente e aqueles que dizem que o homem é o resultado do reboliço do barro e do movimento do lodo. Bertrand Russell. Ok. O livro de Gênesis apresenta 2 relatos sobre a criação de Adão. Então agora a gente entrou aqui, né? O livro de Gênesis apresenta 2 relatos sobre a criação de Adão. Acho que eu tô torto nessa imagem aqui, então não? Agora que eu vi. Tem que comprar uma câmera. Eu tenho uma GoPro, né? Todos os vídeos eu gravo com uma GoPro. Preciso comprar uma câmera fixa em casa. No primeiro capítulo do Gênesis, Deus criou o homem e a mulher... O livro de Gênesis apresenta 2 relatos sobre a criação de Adão. No primeiro capítulo, Deus criou o homem e a mulher no 6º dia da criação. Ambos, né? Homem e mulher no 6º dia da criação. Não se dá nenhum nome para eles. No 2º capítulo, Deus criou a terra seca, trouxe os riachos para regá-la, e a seguir criou o homem antes de criar as plantas e os animais. O último ato de Deus da criação, depois de perceber que os animais não seriam companhia suficiente para o homem, foi criar a mulher da costela do homem. A contradição dessas 2 histórias representa um problema para os literalistas. Pé da letra, né? E em relação ao milênio. Bom, mas antes tem uma nota de rodapé, e eu acho sempre interessante ler essas notas de rodapé. Essa nota de rodapé diz o seguinte: o termo hebraico traduzido por homem, abre aspas, é Adhan. Não sei se é assim que é a pronúncia, né? Esse é um termo genérico que aparece mais de 500 vezes no Antigo Testamento e é usado apenas 11 vezes como um nome próprio, Adão, 9 vezes em Gênesis. Até mesmo esses poucos usos como nome próprio são datados, porque o texto hebreu permite que se traduza o termo em cada uma dessas ocorrências como simplesmente o homem. Então, Adão significa homem. Isso parece ser mais uma questão de escolha do tradutor que a intenção original do escritor. O termo Adam é provavelmente derivado de Adam, terra. Acredita-se que o termo traduzido por Eva, Shava, deriva-se de Shai, vida. Esse nome aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. Então Eva é vida também, né? Continuando o texto, quase acabando já, a parte 1, né? Uma tradição pré-histórica oral explica isso ao dizer que Deus, de fato, criou 2 mulheres. A tal da Lilith, né? A primeira, aquela do capítulo 1, foi criada no mesmo momento em que Adão foi criado. E seu nome é Lilith. Logo que ela foi criada, Lilith começou a discutir com Adão porque se recusou a se submeter a ele. Interessante. Fugiu e Deus, atendendo ao pedido de Adão, enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Ela se recusou a voltar aliando-se a Satanás e tornando-se
Um súcubo. Tem uma nota de rodapé sobre esse súcubo, ou íncubo, já vou ler. Lilith fez um voto de que perturbaria, eu ia falar isso, que a Lilith é famosa, tem esse mito, né, de que ela é famosa por perturbar os bebês. Lilith fez o voto de que perturbaria os bebês por toda a eternidade. Cada coisa, né, cara? De acordo com a lenda, ela foi expulsa por Deus e teve de viver com outros demônios. Depois desse fato, Deus deu a Adão uma nova companheira ao criar a mulher da sua costela. Então aqui ele está tentando explicar por que existe essas duas narrativas da criação. A primeira foi mesmo Adão, mas a mulher foi Lilith, criada juntamente com Adão. E a segunda narrativa, Adão continua lá, mas ele criou uma outra mulher que é a Eva a partir da costela de Adão. Então por isso que ele aqui está tentando explicar essa diferença de narrativa. Por ter sido criado com uma parte... Peraí. Depois desse fato, Deus deu a Adão uma nova companheira ao criar a mulher de sua costela. Por ter sido criada de uma parte do corpo de Adão, ela deveria ser subserviente a ele. A lenda de Lilith sobreviveu até o século XIX, depois de Cristo, e ainda existe como uma alegoria da liberação feminina. As feministas gostam de usar essa personagem, né? Bom, eu vi um vídeo... Olha, se eu conseguir lembrar, eu vou deixar aqui na tela de um outro canal muito interessante sobre a história de Lilith. Se eu fosse você, dava uma olhada. É um canal incrível, eu adoro aquele cara, o rapaz lá daquele canal é muito bom mesmo. Não é bem didático, sabe? E não é ideológico, porque, vou te falar, pessoas da área de humanas no Brasil, a grande maioria é extremamente ideológica, mais de esquerda, né? Daí já traz uma visão completamente deturpada ou ideológica de tudo. Tudo é mais-valia, tudo é revolução, não tem sentido nenhum, né? Mas esse canal é muito interessante porque, não sei como, mas ele conseguiu sobreviver a marxismo na faculdade e traz uns vídeos super interessantes de várias coisas assim de religião, de história, enfim. Eu vou deixar aqui no card caso eu encontre. Não é um vídeo do meu canal, é de outra pessoa. Tem um canal muito melhor, inclusive. A história da criação de Eva, a partir da costela de Adão, sustenta dois conceitos teológicos básicos. O primeiro, um princípio antigo, que já não é mais aceito por grande parte do cristianismo e do judaísmo, é a subserviência da mulher ao homem. A outra é que os laços entre marido e esposa são mais estreitos que qualquer outro laço social ou familiar. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Esse conceito é básico para o cristianismo e o judaísmo e tem prevalecido por milhares de anos. O Jardim do Éden simboliza o paraíso em que a humanidade sem pecado poderia viver independente da atratividade de um lugar sem problemas e sem responsabilidades, mas em que se deve obediência a Deus. É óbvio que não é o local a que a humanidade pertence ou onde Deus tinha a intenção de que os seres humanos passassem toda a eternidade. Se a história bíblica for lida com cuidado, fica claro que para uma espécie como a nossa, abençoada com a curiosidade intelectual e o amor pela aventura, me encaixo muito nisso aqui. O Éden seria o jardim do tédio. É, verdade. Os seres humanos não foram destinados a viver no paraíso, mas a buscar conhecimento e a tentar estender os seus limites por intermédio da exploração do desconhecido. Deus, em meio às outras árvores, plantou no jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não pôs nenhuma proteção ao redor da árvore da vida, pois sabia que os homens valorizariam o conhecimento em detrimento da vida, um conceito básico no pensamento judaico. A proibição restringia-se apenas à árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus a pôs ali, senão como parte de seu plano para que Adão e Eva fossem tentados por ela? Então eu vou parar por aqui e vou deixar para o próximo vídeo, parte 2, a história de Adão, parte 2, esse personagem, tá? Vou continuar a partir daqui porque Deus a pôs ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Beleza? Valeu. Assiste aqui o último vídeo que eu gravei sobre Acasias, o rei de Judá.